Imagine abrir um livro e antes da primeira página ele já te avisar: isso não é para você. Agora imagine que enquanto você lê, você começa a sentir que as coisas ao seu redor mudaram. A parede parece mais próxima, a luz parece mais fraca. E então você se dá conta. Talvez o livro esteja te lendo também. Hoje nós vamos conversar sobre Casa de Folhas, do Mark Z. Danielewski. Um livro que você pode gostar ou não, mas que sem dúvida vai te deixar perturbado. Esse livro do Mark Z. Danielewski foi lançado no ano 2000 e só agora, no ano passado, ele foi trazido ao Brasil pela editora Dark Side Books. Ele é um livro que tem um preço um tanto quanto salgado, depois eu vou chegar nele, e que também, pelo preço, teve um negócio que aconteceu aqui que me deixou muito chateado. Mas quando eu for falar do preço, eu volto nesse assunto. Enfim, vamos primeiro falar da história. E antes de começar, eu gostaria só de fazer um disclaimer aqui de que quando eu gosto muito de uma coisa, eu tenho dificuldade de falar sobre isso. Então, faz alguns dias já que eu estou tentando escrever o roteiro desse vídeo para falar desse calhamaço aqui de 700 páginas. E tá difícil para mim escrever esse roteiro. Então, eu falei, vou ligar a câmera, tenho as minhas notas iniciais aqui e vou tentar conversar com vocês sobre esse livro que me deixou tão perturbado e paranoico. Se você já leu, vem comigo. Se você não leu, fica tranquilo que não vai ter spoilers. E se vocês gostarem desse vídeo aqui, que eu estou fazendo de uma forma mais solta, vocês comentem ali embaixo se eu devo fazer um vídeo mais aprofundado, com spoilers, destrinchando esse livro aqui, tá bom? Então comentem lá, deixem o like e se inscrevam aqui no canal para mais vídeos sobre leituras. Enfim, já enrolei demais. Casa de Folhas vai apresentar pra gente 3 personagens principais. Vamos a uma sinopse rápida sobre o livro como um geral e depois a gente fala sobre esses personagens individualmente. Esse livro começa com esse personagem, que é o primeiro que a gente tem contato, que é o John Truant, que, em certo ponto ali do começo da história, tem contato com um manuscrito, que é uma espécie de TCC, uma dissertação, é um trabalho acadêmico, feito por um homem chamado Zappano, que era um senhor cego, que acabou falecendo um pouco antes da história começar, e nesse texto que ele escreveu, ele falava sobre um documentário gravado por um outro personagem, que é o Will Davidson, um fotógrafo aposentado, que em certo ponto se mudou de casa e ele quis documentar essa sua mudança. Só que, na hora que ele começou a gravar esses vídeos em sua nova casa, ele percebeu que ela era maior por dentro do que por fora e um certo dia aparece uma porta na sua sala de estar que dá para um corredor que não deveria existir. Então nós temos 3 camadas aqui que nós podemos, de certa forma, ler em partes individuais. Inclusive eu sei que tem pessoas que leem primeiro as partes do John, depois as partes da casa, depois as coisas sobre o Zappano. Eu acho isso loucura. Mas nós temos aqui essas 3 narrativas que vão se entrelaçando no decorrer do livro e chegam até o final, que como eu disse não vai ter spoilers aqui, mas que dá uma revirada na nossa cabeça. E se tem uma coisa que esse livro faz, é deixar a gente paranoico. Mas calma que a gente já chega nisso. Da mesma forma que o Will Davidson explora sua casa aqui dentro do livro, nível por nível, e você já vai entender o que eu quero dizer com isso, nós também temos que falar desse livro nível a nível. Ou, para a gente fazer aqui uma melhor analogia, a gente tem que explorar essa casa andar por andar. No térreo da casa, que é geralmente o primeiro lugar onde a gente tem contato com uma casa, a menos que você seja um bandido que esteja entrando aí pelo primeiro andar, ou mesmo pelo segundo, né, dependendo da casa. Enfim, no térreo da casa nós temos o John Truant, que é o personagem que, pra mim, ele é a coisa que eu menos gostei no livro. Mas calma que eu já chego lá. John Truant é um assistente de tatuador que, enquanto ele atende os clientes, monta ali as buchas de tatuagem e tudo mais, ele vai fazendo seus próprios desenhos, divagando. A gente percebe no livro ali que ele não é um trabalhador muito dedicado e, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que ele é completamente dado aos perigos da noite, se é que você me entende. O personagem, como eu falei, ele é o ponto mais fraco do livro, mas, ao mesmo tempo, ele é a cola que liga tudo. Porque o John Truant, no começo da história, ele tem contato com o manuscrito que o Zappano deixou em seu apartamento depois que ele morreu. O John Truant, ele pega, não me lembro se é um baú ou se é uma mala, mas ele pega todos esses documentos, leva para sua casa e começa a remontá-los, né? Começa a editá-los, colocá-los em ordem, preencher com notas, e a gente já volta a falar dessas notas daqui a pouco, na hora que eu for falar dos pontos fracos do livro, relacionados ao John Truant. E ele começa a ficar obcecado com essa história. Então ele começa
a pesquisar sobre as coisas que o Zappano escreveu, tanto no que ele escreveu de fato, quanto as coisas que ele citou. E aos poucos, a gente vai vendo que esse documentário que o Zappano descreve na sua dissertação, talvez ele nunca tenha existido, devido às pessoas que são citadas e que quando o John vai falar com elas, eles nunca ouviram falar do livro. Eu estou falando John aqui, mas talvez seja Johnny o nome do personagem. Deixa eu confirmar aqui um negócio. É Johnny Truant. Enfim, vamos retomar aqui. Pra você ver como eu não fiz roteiro e como esse livro deixa a gente confuso. O que eu tava falando mesmo? O Johnny, ele então cola toda a história, porque ele é quem encontra os manuscritos e começa a editá-los. E a gente vai vendo que ele vai ficando cada vez mais obcecado nessa sua missão. Tanto que ele começa o livro de uma forma assim, entre muitas aspas, estável. Ele tem um trabalho, tem uma casa, tem uma vida social maluca, mas tem. E aos poucos a gente vai vendo como ele vai tendo uma piora na sua situação. Só que como eu falei, o Johnny, ele é o ponto fraco do livro pra mim, porque ele divaga muito. Mas ao mesmo tempo que isso é um negócio que é meio zoado, que quebra um pouco o ritmo da leitura, tem uma explicação. Calma que eu já vou chegar nisso também. Como assim o John divaga muito? Nós vamos vendo o texto que o Zappano escreveu sobre o Will Davidson e o Johnny vai colocando ali notas. Notas que explicam o que está sendo falado, o que é legal. Notas que vão falando sobre como ele traduziu certos trechos, como ele entrou em contato com pessoas citadas, enfim. Essa parte é muito bacana. Porém, o Johnny também, ele tem um TDAH extremo. Ele não tem foco nenhum. E às vezes a gente tem uma palavra ali. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Ó, por exemplo, na página 12... No finalzinho ali da página, antes de chegar nas notas, nós temos a nota 18. Bem aqui embaixo, ó. Você vai ver que estão falando sobre aquecedor d'água. E aí, o Johnny começa a lembrar de uma história maluca sobre água, sobre aquecedor d'água. E ele vai falando, desde aqui do finalzinho da página 12, ele passa a página 13 inteira, a 14, a página 15, a página 16 e um pedação da página 17 falando sobre esse assunto maluco. Então, como eu disse, o Johnny, ele divaga muito no que ele está falando. E ele também narra muito graficamente e explicitamente todas as suas aventuras noturnas, o que para mim é completamente desnecessário para o livro em si. Porém, para a construção do personagem, faz sentido. A gente vai lendo o livro, e quando a gente chega, deixa eu ver aqui na minha nota, na página 80, nós temos outra nota. E essa nota fala assim, pô, você está percebendo aí que o Johnny ele divaga, você está percebendo que o Johnny tá contando umas histórias meio maluca. Então, se você quiser entender o provável motivo disso, vai até o apêndice tal e leia as cartas de sua mãe. E vale destacar aqui que além das notas que o Johnny escreve, a gente tem essas notas dos editores do manuscrito como um todo, antes da sua publicação fictícia, né? Então esses editores, eles comentam isso. E você pode escolher se você vai ler as cartas agora ou não. Eu fui seguindo tudo que o livro indicava para mim. Então eu peguei na página 80, parei, fui lá pro final e li umas 50, 60 páginas das cartas da mãe do Johnny. Isso aqui também já dá um gostinho de como que essa leitura é maluca, tá? Ela vai e vem, ela conta sobre eventos que parecem não ter tanto sentido para a história em si, mas a gente vai percebendo que tudo que o autor colocou aqui, ou uns 95%, tem algum significado. E essa parte das cartas, bicho, essa parte explodiu minha cabeça. Porque a gente vai entendendo por que o Johnny conta essas histórias malucas, por que algumas histórias que ele conta parecem inventadas, por que ele se contradiz. Eu não vou explicar por quê, pra não dar spoiler. Mas tem um negócio que acontece nas cartas da mãe dele, que é assim, ela vai narrando as coisas lá. Também não vou dar o contexto aqui pra não estragar a experiência de ninguém. Mas tem um ponto que o livro fala assim pra gente. O livro não, né? A carta da mãe dele fala assim. Ó, talvez as nossas cartas estejam sendo lidas por outras pessoas. Então, a próxima carta, leia só as primeiras letras. E você lê a carta ali e... Enfim, a carta não faz muito sentido. Só que a hora que você vai lendo as primeiras letras, bicho, é uma porrada que a gente toma. Ai, é uma das coisas mais pesadas que tem nesse livro. E além disso, além dessa mensagem cifrada ser pesada pra caramba, nós temos também aqui o início da nossa paranoia. Porque esse livro aqui, se tem uma coisa que ele faz, é deixar a gente paranoico. Porque a partir desse ponto, a gente começa a questionar assim, tá, se naquelas cartas ali tinha uma mensagem escondida, onde mais tem coisa escondida nesse livro? E o autor, muito sabiamente, depois aqui da página 80, ele vai avançando um pouco, e a gente vai vendo uns indícios de que tem uma outra mensagem escondida por trás aqui. Inclusive nessa própria carta, se você ler as primeiras letras das palavras, você forma uma mensagem. Porém, você vai ver que tem também um segundo nível de mensagem ali. Depois, se você ler o livro, comenta lá embaixo se você pegou essa segunda mensagem. Então, a partir desse ponto a gente começa a ficar doido, porque tudo que o autor vai falando, eu queria entender. Então tinha dia que
11h30 da noite, eu estava traduzindo texto em francês, que não tem a tradução no livro, estava pesquisando como decifrar código Morse, estava vendo lá como decifrar trechos de inglês antigo que tem os caracteres que não tem no teclado. Inclusive, o ChatGPT ajudou muito nessa parte. Então, esse livro vai deixando a gente louco, porque tem muita coisa aqui que está por trás do que está no primeiro nível da história. Então, como eu estava falando, o Johnny, ele é a cola do livro. Essa parte que a gente vê nas cartas e o modo que ele narra a história de uma forma não confiável é muito legal, mas as divagações dele dão uma quebrada no ritmo. Como eu disse, o Johnny não é um personagem bacana, ele é um personagem muito escroto, mas, de certa forma, quando a gente vai entendendo a origem dele, existe... Não tô querendo passar pano pra ele não, tá? Porque ele é muito escroto mesmo. Mas existe ali um certo... Como que eu posso dizer? Existe um certo motivo. É claro que ele poderia ter mudado, mas existe um certo motivo ali para ele chegar nesse ponto que ele chegou aqui no presente da história. Como eu disse, não estou passando pano para ele. Enfim, então o Johnny é um personagem complexo que tem muitas camadas, mas para mim o modo que ele conta a história dele é um pouco maçante e explícito demais. E antes da gente continuar pro primeiro andar da casa, que a gente ainda tá no térreo, né, e eu já tô falando coisa demais, o Johnny, no começo, também é muito interessante que ele desincentiva a gente a continuar a leitura. Então isso também já gera um senso de, tá, por que não querem que eu leia esse livro? Então aqui na página de dedicatória, ó, tá escrito, não é para você. E realmente esse livro aqui não é pra gente. Ou talvez seja. Não sei. E ali também, antes de começar a contagem das páginas, enquanto está ali nas notas iniciais, que estão até em número romano, ele vai desencorajando a gente a continuar nessa leitura. E isso também vai gerando na gente esse senso de o que é que está acontecendo aqui. Enfim, vamos para o primeiro andar logo. Subindo um nível aqui nessa casa, deixando o John Truant para trás, a gente tem o personagem do Zapano, que é, talvez, o personagem menos explorado diretamente no livro. Porque quando a história começa, ele já faleceu e nós temos ele sendo representado através de seus escritos e através das pessoas que tiveram contato com ele e que o Johnny foi atrás de conversar. Então a gente não tem diretamente uma visão sobre o personagem. Toda a visão dele é a partir de outros personagens. Apesar disso, ele é um dos personagens mais interessantes. Porque, ao mesmo tempo que a gente não vê muito sobre ele, a gente vê sobre a sua obsessão com a casa, né, com o documentário sobre a casa, e a gente vai ficando meio encanado, porque ele assistiu esse documentário, por que ele escrevia sobre esse documentário, como que ele escrevia tanto, fala que todos os pedacinhos da folha estavam escritos, né, até nas margens, na parte de trás, como que ele escrevia tanto se ele era cego. Então esses mistérios vão criando um personagem muito interessante que, se eu não me engano, ele era um veterano de guerra, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo ele também era muito acadêmico no que ele escrevia. Então cria aqui um personagem que é bem complexo também. E outra coisa é que nós vamos vendo as notas de rodapé que ele escreveu em seu texto e elas são ou não reais. Inclusive muitas são do nosso mundo real aqui, algumas são de obras que de fato existem, e algumas são citações de mentira sobre obras que existem, além de que algumas são citações de obras completamente fictícias. Então isso também é muito interessante no livro, a gente fica caçando essas referências, pelo menos eu fiquei caçando, né, indo atrás, para ver se o que estava sendo citado aqui eram coisas de verdade, ou só loucura do escritor. E esse aspecto da história do Zapano, de ser completamente acadêmico, cheio de notas que vão e vêm no texto, talvez seja um impeditivo para algumas pessoas, né, que preferem uma leitura um pouco mais convencional. Então, entendo a forma que o livro foi escrito, mas eu entendo também que isso aí pode afastar algumas pessoas, porque parece mesmo que a gente está lendo uma tese ou uma dissertação, e em certos pontos o Zapano tira o foco da casa para falar sobre algumas outras coisas. Então, se eu não me engano, tem um capítulo inteiro sobre o que é o eco, tanto do ponto de vista filosófico, tanto do ponto de vista físico e até mesmo, se eu não me engano, do ponto de vista psicológico. Então, não é uma leitura que todo mundo vai gostar de ler. Ainda mais quem gosta de histórias convencionais. Por exemplo, eu estou para começar aqui a ler o livro Máquina do Tempo, e ele é um livro que você começa na primeira página, termina na última, você teve a história inteira. Agora esse aqui, bicho, esse aqui é um livro que ele não termina na última página. E, inclusive, a ordem de leitura dele não é começando da primeira e indo até a última. Mas, a hora que você começa a ler, as coisas fazem sentido. O Zapano é o personagem que a gente menos tem contato, mas também no final, não vou entrar aqui para não dar spoiler, tem uma certa ressignificação de talvez quem ele seja de verdade. Enfim, vamos deixar isso para outro vídeo, porque esse aqui não vai ter spoilers.
Partindo do primeiro andar, nós chegamos no sótão, que é onde nós temos aqui o Will Davidson. Esse personagem também ele é muito complexo. Ele é um fotógrafo que já está meio que aposentado. Ele era um fotógrafo jornalístico que ia para todos os cantos do mundo fotografando tanto coisas muito bonitas quanto atrocidades. E a gente percebe também que ele era um veterano de guerra, em certo aspecto. Eu não me lembro qual foi a guerra que ele lutou lá no livro. E a gente vai vendo que ele, embora tenha se mudado para sua casa na Astray Lane, para recomeçar a vida com a sua esposa Karen e seus 2 filhos, ele não queria ter uma vidinha normal. Ele não conseguia parar de trabalhar e é por isso que ele começa a gravar o documentário lá na sua casa. E o documentário que é narrado pelo Zappano e que depois o John acha essa dissertação. Só para situar aqui todo mundo. O Will Davidson, ele começa a gravar, coloca um monte de câmera lá para casa, que eu lembrei de Atividade Paranormal na hora que eu tava lendo, mas o livro saiu antes de Atividade Paranormal, então talvez Atividade Paranormal tenha se inspirado nesse livro aqui. E por falar em inspirações, só fazer aqui um parêntese. Se você já jogou Control e Alan Wake, tanto 1 quanto 2, muita coisa saiu daqui. Se você já jogou esses jogos, leia esse livro. E se você leu esse livro e gostou e gosta de jogar videogames, vá atrás desses jogos. Enfim, vamos fechar aqui o parêntese. O que eu tava falando mesmo? Ah, é verdade. O Will Davidson espalha um monte de câmera pela casa e começa a gravar ali a mudança dele, porque o cara não conseguia parar de trabalhar. E a gente vai vendo que existem certas coisas não resolvidas com sua esposa. Ele ama os filhos, mas ao mesmo tempo parece que ele não queria ter uma vida normal. Parece que ele queria continuar suas aventuras. E quando ele nota que a sua casa é maior por dentro do que por fora, é como se uma chama reacendesse dentro dele, essa chama do explorador, né, de ir atrás das coisas e querer registrá-las, e ele começa a ficar obsessivo com a casa. Isso não faz bem pro casamento dele, não faz bem pros filhos dele, não faz bem pra nada, mas ele segue mesmo assim, porque é esse tipo de livro. Eu não lembro exatamente como começa o fato ali dele descobrir por que ela é maior por dentro do que por fora, mas em certo ponto do livro, quando eles voltam de uma viagem de final de semana, eles encontram uma porta que está aberta entre o quarto do casal e o quarto dos filhos. Isso por si só já é bizarro, mas eles percebem que essa porta ela poderia existir, né? Porque existe ali um vão entre os 2 cômodos e essa porta está nesse vão. Só que as coisas vão piorando quando uma porta aparece no meio da sala de estar e é uma porta que dá para um corredor nas paredes de um tom de preto meio azulado, como é descrito. É um lugar gelado e o corredor acaba que só cresce a cada dia que passa. Só que olhando pelo lado de fora, esse corredor não deveria existir. Porque olhando pelo lado de fora, eles veem o quintal. Mas, dentro da sala, eles veem essa porta que segue para esse corredor sinistro, entendeu? Bicho, imagina só se isso acontece com você. Do nada aparece uma porta na sua casa que dá para um corredor preto e gelado. Bizarro. Enfim. O Will Davidson, diferente das outras pessoas que teria chamado um exorcista e corrido desse lugar, ele fala assim, que bacana, e se a gente explorasse isso aqui? E ele chama ali uns amigos dele da faculdade, chama o irmão gêmeo dele, o Tom, também para ajudar nessa exploração. O irmão dele era um empreiteiro. Também depois, posteriormente, chama um trio de exploradores para conduzir ali expedições para esse corredor. E ele começa a explorar os níveis da casa. Porque esse corredor ele vai dando ali para um labirinto de lugares, vai dando para salões gigantescos, até que ele chega numa escadaria que vai para baixo a distâncias impossíveis. E como eu falei, ninguém aqui é muito normal, eles falam assim, nossa, vamos explorar isso aí, né? Que bacana. A Karen, esposa do Will, não concorda com isso. Mas ela tá um pouco curiosa também, vai. E essa parte aqui da casa, a parte dentro da casa, com certeza é onde o livro brilha. Assim, se o livro fosse só a história da casa, já seria legal demais. Porém, o livro não é, né? A casa é só uma das 3 camadas de A Casa de Folhas. E talvez é por isso que esse livro é tão cultuado, porque as camadas elas vão se entrelaçando, as camadas podem querer dizer certas coisas, e aí já vai ficando um pouco mais para a interpretação de cada um. O quarto lugar que a gente tem que explorar dessa casa aqui é o quintal, que é onde está a gente, observando toda essa loucura aqui lá de fora. Então, enquanto o Will Davidson ficou paranoico com a sua casa, que era maior por dentro do que por fora, a ponto de fazer um documentário pelo qual o Zappano ficou tão obcecado a ponto de fazer uma dissertação, uma tese sobre esse negócio com inúmeras páginas, e que depois o Johnny achou o material e ficou paranoico com isso aqui. Ao mesmo tempo que acontece todo esse ciclo de paranoias, nós estamos lá no quintal observando tudo isso e também paranoicos, porque o livro é como se a gente tivesse encontrado o trabalho do Johnny remontando o do Zappano sobre a casa. O Zappano ele vai enlouquecendo tentando entender a casa, o Johnny vai enlouquecendo tentando entender o Zappano, e a gente vai enlouquecendo tentando entender o Johnny. E aí a gente vai percebendo que a casa, ou as casas, né,
ou o que a casa representa, é feito ali por dor, por traumas e por histórias das pessoas que a habitam. E de uma forma até um pouco mais poética, o livro acaba deixando uma pergunta, que é: quantos corredores e bifurcações existem dentro de cada um de nós? Talvez eu esteja só divagando aqui, mas me ocorreu isso aqui agora e eu achei bonito de falar. Como eu falei, o livro tem diversas camadas, uma dentro da outra, que vão se entrelaçando e querendo dizer coisas. O final do livro talvez seja um ponto polêmico dele, eu não sei, porque eu não vi outras resenhas a respeito. Eu vi 2 resenhas antes de eu comprar o livro para saber se eu queria ler mesmo, mas eu não vi depois teorias nem nada do tipo. Mas o livro ele tem um final que é relativamente aberto à interpretação. Então, quem gosta de coisas mais amarradinhas talvez não goste disso aqui, mas o livro ele deixa uma coisa aberta no final que eu estou, como eu disse, ficando maluco com esse livro, mas eu quero muito entender. E eu depois, se eu entender, eu trago isso aqui para vocês num vídeo. Mas tem um negócio, lá na página 540, que dá uma ressignificada na trama. Inclusive, eu tenho que falar sobre essa página 540 na hora que eu falar do certo erro da Darkseid que me incomodou muito no livro. Enfim, daqui a pouco eu volto nesse assunto. Mas, o que eu estava falando aqui é que o final é aberto. Quando você chega no final, acontecem alguns eventos que vão ressignificando coisas e fazendo você repensar o que você lê, de forma que, se você lê todo esse livro aqui e depois você lê de novo, você vai ter outra experiência. Porque, com certeza, tem muita coisa que está escondida aqui que só numa segunda leitura você vai pegar. Então é esse tipo de livro. Esteja avisado se você tiver interesse em comprá-lo. Inclusive, se você estiver querendo comprar esse livro, o link para ele está ali na descrição. E daqui a pouco eu já volto a falar do preço dele, tá? Então nesse livro tem muita coisa interpretativa. Inclusive, se você ler aqui na capa, ó, casa está escrito em azul. Durante todo o livro, tudo que é referente à casa está escrito em azul. E também a gente tem uma outra cor no livro, que é a cor vermelha, que eu não estou achando aqui nenhum exemplo agora, mas eu ponho aí depois no insert para vocês verem, que é sobre a figura do Minotauro. E aqui o Minotauro não é só retratado como uma figura mitológica. Esse negócio aí também faz a gente repensar algumas coisas, tá? O Minotauro aqui é retratado como uma vergonha, uma coisa que a gente quer esconder. Enfim, não vou ficar explanando muito porque eu não quero dar spoiler. Mas tudo que é do Minotauro está escrito em vermelho, tudo que é da casa está escrito em azul. E aqui no começo do livro, na terceira página dele, está escrito que a gente tem uma frase em roxo na página 540. Que inclusive eu já vou falar do erro logo mais. E quando a gente percebe que essa frase é em roxo e tem esses aspectos em azul e em vermelho no livro, também já vai dando um outro nó na nossa cabeça. Enfim, todo esse bloco aqui é só para explicar que esse livro é extremamente interpretativo. Eu sei que existem muitas teorias sobre o final dele, eu ainda não li nenhuma, mas eu vou ler para formar a minha própria concepção desse final. E como eu disse, se vocês quiserem mais vídeos de A Casa de Folhas, eu volto aqui para falar dele com spoilers, tá? Então deixa lá no comentário se você quer esse vídeo. Deixa o like também para eu entender que você gostou desse vídeo aqui. Ler A Casa de Folhas não é só ler o livro, tá? É uma verdadeira exploração. Inclusive, falando em exploração, o capítulo 9 desse livro, é o 9? Acho que é o 9. Ele é um labirinto maluco. Olha aqui o texto em vermelho, eu mencionei. Ele é um labirinto maluco que, para diagramar isso aqui, deve ter sido infernal. Porque tem um sentido de texto que está aqui, tem esse texto que está em outro sentido, tem esses 2 blocos que vão em outro sentido, tem o texto aqui no meio, tem esse texto que está em outro sentido. E tudo isso vai puxando para inúmeras notas e notas e mais notas, que eu demorei 3 dias para ler esse capítulo aqui e eu terminei literalmente cansado de lê-lo no melhor dos sentidos, porque é uma experiência muito maluca. Tem frase em espiral, tem frase de cabeça para baixo, tem frase de mais diversos tipos bizarros que você possa imaginar. Então a diagramação desse livro aqui deve ter sido um inferno de fazer. Talvez seja um dos motivos dele ser tão caro. E por falar nisso, já vamos falar direto do preço desse livro aqui. O preço de capa dele é elevadíssimo, de R$ 299,90. Eu comprei ele na promoção da Book Friday, não lembro, mas estava pela metade do preço. Esse aqui é o tipo de obra que eu adoro consumir, que é aquela obra que te deixa maluco, paranoico. Sim, eu sei, eu preciso ir no psiquiatra, mas eu acho que por 150 contos isso aqui vale demais. Por 300, talvez você tenha que estar muito decidido a ler esse livro, mas você consegue ele com um bom desconto. A tradução, eu já ouvi dizer que não está muito legal em certos aspectos. Eu li e não tive engasgo nenhum, mas já ouvi falar que a tradução dá uma pecada em algumas partes. Como eu não li o inglês, eu gostei do que foi feito. A diagramação, como eu falei, é impecável. Tem algumas páginas coloridas também, que talvez justifique o preço, mas também não é muita coisa não, tá? É mais no começo, umas coisas aqui no apêndice. Deixa eu ver se eu acho que, por exemplo, aqui, ó, nessa parte, enfim. Tem umas coisas coloridas, não sei o quê. Então, o preço desse livro aqui
talvez seja salgado. Se você gosta de coisas que vão te deixar paranoico, obras psicológicas e tudo mais, espera uma promoção e pega, com certeza que você vai gostar. Vamos falar do erro? Porque pelo valor deste livro, deveria-se tomar um certo cuidado com o que está sendo escrito aqui. Lembra que eu falei que na página 540 tem que ter um texto em roxo e que o livro tem as partes em azul e em vermelho? Então essa frase em roxo é muito significativa. Está até escrito aqui, ó. Uma única linha taxada no capítulo 21 está em roxo. Isso aqui está me deixando maluco desde que eu li. Tão maluco que eu até comprei um marca-texto roxo e colei por cima, porque a minha frase vem em vermelho e era para ser em roxo. Faz todo sentido isso aqui ser em roxo. E quando eu cheguei e estava vermelho, eu fiquei muito chateado, porque eu já tinha toda uma teoria de por que era em roxo. Sabe quando quebra o ritmo? Bem no finalzinho da leitura ainda, porque o livro acaba mais ou menos na página 550, sei lá, depois são só os apêndices, né? Então, pelo valor do livro, eu gostaria que minha frase estivesse em roxo. Eu reclamei na Amazon, no final das contas eu não quis trocar o livro, porque eu vi que outras pessoas que têm a segunda edição também tiveram a frase em vermelho, então eu acho que é um erro da tiragem como um todo. Não tive resposta da Darkside a respeito disso, mas eu acho que foi um erro, reclamei na Amazon, eles me deram 10% de desconto na minha próxima compra. Então, por mim, deixei quieta a história, mas confesso que eu fiquei uns dias bem paranoico de por que a frase estava em vermelho, se era para ser em roxo. Porque nesse livro é difícil achar que alguma coisa foi um erro, porque como eu falei, tudo aqui, ou pelo menos uns 95%, foi colocado pelo autor por um certo motivo. Então a frase, enfim, tinha que ser em roxo. Sabe? Não sei se deu pra explicar o porquê que eu fiquei tão chateado com essa frase em vermelho, mas tem um outro vídeo inteiro aqui no canal, que eu vou deixar linkado no final desse aqui, sobre essa questão da linha vermelha barra roxa, tá? Enfim, depois você vê lá. Eu queria falar um pouco sobre o autor aqui também, mas eu já tô vendo que esse vídeo tá ficando grande demais. O que a gente precisa saber é que esse aqui foi o primeiro trabalho do autor. Olha o calhamaço que esse cara escreveu. Pelo que eu vi, eu não conferi a fonte, tá? Mas parece que ele demorou 5 anos para escrever esse livro e depois mais 5 anos para diagramar isso aqui. Foi o primeiro livro dele, virou um sucesso cult. Depois disso ele escreveu alguns outros livros. Tem uma série que ele está publicando até hoje. E tem um negócio interessante que eu cheguei num ponto aqui do livro que ele falava, era sobre um tipo de árvore, eu acho que era sobre um tipo de árvore, eu não lembro exatamente o termo. Mas quando eu cheguei naquele ponto do livro, eu fui ler um pouco sobre o autor na Wikipédia, e eu vi que ele chamava o avô dele por aquele termo, e ele escreveu um texto pro avô dele, que ele queria ser autor e tudo mais. Então, se você ler esse livro aqui, tenta entender um pouco do autor também, porque é interessante, tá? Enfim, eu não vou falar sobre o autor aqui agora para não deixar esse vídeo maior do que ele já está ficando, e eu não quero ter muito trabalho na edição. Tá vendo por que as pessoas têm que ter roteiro? Para não fazer vídeos gigantes. Enfim, foco. Casa de Folhas é um livro totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido. Se você é um leitor mais convencional, que gosta de livros assim mais normais, você provavelmente também vai ficar impactado com essa leitura. Se você quer ler um livro que vai do começo ao final, da página 1 à página 700, sem desvios, não leia esse livro, porque você vai ir e voltar e parar para pesquisar coisa, para traduzir, para tentar decifrar código Morse, para tentar colocar uma partitura no Python para tentar tocar a música. Enfim, foi uma outra loucura que eu entrei enquanto estava nesse livro. Então, é um livro completamente experimental, não convencional, que tem 3 narrativas separadas, mas que se complementam. É um livro de horror que dá um cagaço em certas páginas. E, além disso tudo, ele é um livro que você tem que ler sabendo que tem coisas por trás do que estão escritas e que, para você tentar absorver, você vai ter que ler isso aqui mais de uma vez. Eu não estou pronto para reler ele de novo agora, mas com certeza eu vou ler ele depois de um tempo, porque eu quero entender mais sobre isso aqui. Então, Casa de Folhas não é um livro que você vai ler, como eu mencionei, é um livro que você vai explorar, andar por andar dessa loucura feita pelo Mark Z. Danielewski. Com certeza é uma das leituras mais marcantes que eu tive na minha vida, e se você tiver coragem, leia também. Ou não, porque esse livro não é para você. E como eu falei, tem um outro vídeo sobre Casa de Folhas aqui no canal, que tá bem aqui, ó. Clica aqui para assistir.